Olá, eu sou o Rubens Macolfi. Se você é novo por aqui, já se inscreva, ative as notificações, clique no gostei que eu te garanto que o conteúdo é muito bom. Depois desse vídeo, não deixe de passar e ver todos os outros vídeos que a gente tem no canal e todas as conversas que a gente tem aqui toda semana. Gente, a comunicação no começo, ela era muito centrada na figura do emissor, né? Quando a gente tem um processo de comunicação, a gente tem um emissor, um receptor, um meio, uma mensagem, né? Isso simplificando. Aí nesse meio aparecem ruídos e etc. Mas é basicamente isso. Um emissor que envia uma mensagem através de um meio até um receptor. Esse receptor, normalmente, a gente chama de público. E no começo a comunicação era muito centrada aqui nesse rapaz, no receptor, que é quem fala. Então comunicação significava basicamente falar. Eu poderia falar, e se você ia me entender, era problema seu. Você que se esforce para me entender. Se você não me entender é porque você não tem uma boa educação, ou porque você é pouco capaz. Só que, à medida que o tempo foi mudando, essa forma de ver a comunicação também foi mudando. As pessoas perceberam que a fala ela não significava a mesma coisa para todos os públicos, porque as pessoas são diferentes. E aí a figura do receptor, né, a figura do público, de quem ouve, passou a ser muito mais importante. Passou-se a se considerar tanto a figura dele quanto a importância de que ele entenda a mensagem. Então percebam a mudança de filosofia. Numa, eu falo e você se vire para entender. A responsabilidade de compreender a mensagem é sua. Mas depois que isso muda, a responsabilidade de entender a mensagem passa a ser do emissor. O emissor tem a obrigação, né, um emissor eficaz, ele tem a obrigação de fazer com que aquele público entenda. Então a responsabilidade é dele. Então se o público, por exemplo, tem deficiências de educação, ele precisa se preparar para conversar de uma maneira simples para que aquele público entenda. Todo o esforço para que a mensagem seja entendida agora está nas mãos de quem fala. Porque a figura mais importante desse processo de comunicação é quem ouve. Isso é muito interessante, porque isso muda completamente a maneira de fazer essa comunicação. Porque agora não importa mais o que eu quero dizer, importa muito mais o que esse público quer ouvir. E isso foi mudando porque é mais bonito, é mais altruísta você pensar no outro? Não. Isso foi mudando porque é mais eficiente. Porque quando você faz com que o seu público entenda, você vende mais. Então a comunicação foi gradativamente, a comunicação, a publicidade, o marketing, né, tantos termos amplos, eles foram mudando gradativamente para essa orientação. E nisso começaram a entrar as emoções, que são coisas muito poderosas. Porque quando você pensa no público, lá no final, no público que vai te ouvir, quanto mais sensações você é capaz de despertar nele, mais você consegue mexer com a possibilidade desse público agir. Porque não é isso que a publicidade faz, não é isso que uma propaganda tem que fazer. Ela tem que convencer uma pessoa a tomar uma atitude. Compre agora, faça isso, inscreva-se aqui. É sempre um imperativo. Ela está sempre mandando, ela está sempre dando uma palavra de ordem, uma chamada para a ação. Ela quer fazer com que aquela pessoa lá no fim faça alguma coisa. E aí, cada vez mais, as emoções passaram a ser o centro disso, porque quanto mais emotivas as pessoas ficavam, menos reservas elas tinham, menos, como eu posso dizer, mais desprotegidas intelectualmente elas ficavam, porque estavam tomadas pela emoção e estavam mais propensas a agir de fato. E aí isso tem um ponto alto, que é ali por volta de 1984, que é quando o psicólogo americano, o Robert Cialdini, ele publica uma obra que aqui no Brasil a gente chama de As Armas da Persuasão. E o Cialdini começa a identificar padrões emocionais, chamá-los de gatilhos mentais. E mostrar como esses gatilhos mentais funcionavam na cabeça das pessoas e como esses gatilhos podem ser usados do ponto de vista do comportamento. E aí, meus amigos,
a publicidade deitou e rolou. Porque de repente você conseguia ter uma visão mais clara de como funcionava a mente humana e de quais botões, quais cordinhas você podia puxar para produzir o comportamento esperado. Isso ficou ainda mais forte no marketing digital. Se você está familiarizado com marketing digital, você sabe que para se vender, né, não é necessário, mas a prática mais comum é que você use um funil de vendas, baseado em atração, relacionamento e conversão. Você atrai, relaciona e converte. Converter, no caso, é vender. Então você atrai a pessoa que não te conhece, e aí no relacionamento você enche essa pessoa de informação, vai nutrindo essa pessoa de informação, ela vai se aproximando da sua marca, e à medida que ela vai evoluindo nesse funil, ela vai ficando cada vez mais pronta e mais propensa a comprar. E aí lá no final desse funil, você vai fazer uma oferta e essa pessoa provavelmente vai comprar. Lá no comecinho do funil, na atração, você precisa capturar a atenção da pessoa. E existem formas diferentes de fazer isso. E a forma mais eficiente de fazê-lo é tratando da dor da pessoa. O que é a dor? A dor é aquilo que a incomoda, aquilo que mexe com ela, o que é um problema, um desafio, algo que realmente aquela pessoa tem, ela pode saber ou não que tem, mas ela tem, e que precisa mudar. E aí, quando você ataca a dor da pessoa, é muito fácil você ganhar a atenção dela. Existem mercados mais cruéis que outros para isso, né? A gente vê, por exemplo, principalmente com as mulheres, em questão de autoestima e produtos de beleza, produtos de emagrecimento, que vão puxar lá na dor dessa pessoa. Então, às vezes, a menininha está inadequada, seja por vestir, seja pelo peso, seja a maneira como ela usa os cosméticos, e aí você vai lá e puxa a dor. E você pergunta, você está se sentindo isolada? Você está se sentindo desprezada pelas suas amigas? Você sabe isso? Você vai puxando essa dor e vai fazendo isso crescer e vai tomando espaço na cabeça dela. Porque eventualmente, aí você vai explicar mais sobre essa dor, o quanto isso pode ser ainda pior do que ela imagina, e eventualmente você vai oferecer uma solução para esse problema que se despertou. Isso é uma coisa boa. Oferecer uma solução para o problema. É isso que faz com que todo esse processo não seja um exercício cruel. Porque lá no final você vai oferecer um problema, né? E se a pessoa comprar e usar e resolver o seu problema, ela vai ser muito mais feliz. Só que tem uma questão. Você foi lá, mexeu na dor, né? E isso foi ficando cada vez mais aprimorado no mundo do marketing. Você remexeu na autoestima, em problemas pessoais, na dor da pessoa, algo que incomoda. Você remexeu naquilo tudo, jogou pra cima, provavelmente potencializou ali no relacionamento. Aí chegou na hora de vender a sua solução para aquele problema que você despertou no começo. Funciona muito bem se a pessoa compra. Só que a gente sabe que a média de conversão de um funil, ela é pequena. Estamos falando de uma taxa de conversão média de 3, 5, 10%. Esse 90% que não comprou, por exemplo, não vai experimentar a solução do problema. E essa pessoa vai passar por esse processo de ter a dor remexida, a autoestima, questões pessoais remexidas. Ela não vai comprar esse problema e ela não vai comprar a solução. Ela saiu do funil como? Com as emoções todas remexidas. Porque se a pessoa comprou é ótimo, porque ela vai ter uma solução na mão. Mas o resto vai sair lá na ponta com um monte de questões emocionais, pessoais, todas remexidas pela publicidade. E pronto, acabou, porque depois que você vende, você abandona a pessoa do ponto de vista de publicidade. E ela vai ficar lá, largada à própria sorte. O problema é remexer na dor da pessoa? Não. O problema é o exagero que se faz nisso. Sabe por quê?
Porque você vai mexer na dor quando? Quando você atrai a pessoa. Certo? Para atrair a pessoa, você precisa chamar a atenção dela. E aí tem uma questão muito séria. A gente fica cada vez menos sensível a estímulos que se repetem. O que isso significa? Significa que se eu ponho um outdoor numa esquina, você vai vê-lo da primeira vez, você vai vê-lo da segunda vez, na terceira você vai vê-lo mais ou menos. Ali no quinto dia você já não vê ele mais na paisagem. A única coisa que vai fazer você olhar para lá de novo é quando você troca a lona e a arte muda. E aí há algo diferente. Você fica cada vez menos sensível aos estímulos que se repetem. É a mesma coisa, por exemplo, de um usuário de drogas, que ele vai precisar de uma dose cada vez maior de estímulo, de entorpecente, para conseguir manter aquela onda que ele sentia desde a primeira vez. Mesma coisa de quem usa remédio para dormir, que precisa de cada vez mais doses para o remédio fazer efeito. Porque a gente fica menos sensíveis, nós ficamos menos sensíveis a estímulos que se repetem. Isso significa que se você tem uma centena de concorrentes pela atenção da pessoa, se todo mundo usar o mesmo estímulo, ninguém vai conseguir ninguém. Então o que todo mundo faz? Tenta estímulos cada vez mais impactantes, cada vez mais intensos, cada vez mais fundo na dor, cada vez mais desconcertante, cada vez mais... O quanto mais você puder torcer desse suco de dor, mais fácil é você conseguir a atenção da pessoa. E onde é que isso para? É aqui que eu digo que a dor se transformou num objeto. Essa pessoa tão preciosa do outro lado que você quer ajudar se tornou um objeto. Porque você já não se importa mais com o quão fundo você está indo. Você já não se importa mais com o sentimento que você está mexendo. Você já não se importa mais com os efeitos que isso vai ter na vida da pessoa depois. Você só quer melhorar os seus números. Só quer diminuir o seu custo de aquisição. Só quer melhorar o engajamento da campanha. Só quer aumentar a taxa de conversão. Entende isso? Eu não sou dessas pessoas que acreditam que o marketing é um vilão, que a publicidade é um vilão. Muito pelo contrário. Estou nesse mercado, vivo desse mercado e acredito muito nele. Principalmente da capacidade que ele tem de ajudar as pessoas. O que estou dizendo é que a gente não pode, no meio dos números, perder de vista a dimensão humana do público com quem a gente trabalha. Nós demos passos largos nessa coisa de trocar público-alvo por persona, por exemplo, que humaniza o processo, mas de nada adianta humanizar o processo se as pessoas ainda forem tratadas como objeto. Entende isso? Não vale tudo pela atenção. Não vale tudo pelo resultado. Isso é uma ideia errada. Uma ideia errada. E sabe qual é o problema? No final, ninguém se queixa disso, porque ninguém percebe isso acontecendo. Porque normalmente as questões mais sérias, emocionais que você remexe na vida da pessoa, são questões que causam constrangimento, porque a vergonha é um sentimento muito poderoso, né? Ela impele a ação muito fácil, porque a pessoa sente vergonha com muita intensidade, então ela nunca vai se queixar disso. E no final do processo você não vai perceber, porque você fez as suas vendas, né? O funil alcançou o seu percentual de conversão, tudo está lindo. Mas será que está? Será que está? Entende isso? Ao considerar pessoas, ao se tratar com pessoas, ao se lidar com os problemas das pessoas, nós precisamos ser responsáveis. Nós precisamos ter responsabilidade com esse tipo de trabalho, porque nós não conhecemos os efeitos disso
na vida das pessoas. E talvez a gente nunca conheça. Mas só o fato da gente perder de vista as pessoas no processo e começar a objetificar as emoções das pessoas, as próprias pessoas e as decisões de compra delas, tornam esse processo cruel e vil. E não é isso que a gente faz. Entende? Não é isso que a gente faz. A partir de agora, quando você começar a pensar nas suas campanhas, quando você começar a pensar em formas de abordar as pessoas e começar a pensar nas dores que você vai usar para atraí-las, seja responsável. Pense nas pessoas. Pense que a maior parte dessas pessoas não vão comprar uma solução. Porque isso é fato. E que, ao propor uma solução, não se deve criar um novo problema. Há quem celebre isso, sabe? Há quem vibre com isso. Há quem diga, eu criei um novo problema, essa pessoa não comprou agora, mas ela vai remoer essa dor e na próxima vez ela vai comprar. Meu Deus. Isso não é o tipo de comportamento que deve ser celebrado. Isso não é o tipo de comportamento que deve ser... Isso deve ser condenado. Isso deve ser evitado. Isso deve ser mal visto. E nós precisamos ter voz sobre isso. Parece um vídeo de ativismo político, né? Mas não é o caso. Responsabilidade. Aquela frase, né, da Revolução Francesa, que depois ficou famosa ali com o Homem-Aranha, de que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Nós que lidamos com comunicação, nós que lidamos com marketing, temos um superpoder, que é o poder de acessar a emoção das pessoas e mexer ali dentro. Precisamos ter responsabilidade, porque é um poder muito grande. E pessoas não são objeto. Pessoas não são números, muito menos a emoção delas. Há problemas que não têm solução. Então, não tente criá-los, se você não tem solução para eles. Porque todo esse trabalho que é belo, correto e necessário se torna vil e cruel nas mãos erradas e com as intenções erradas. Tá bom? Vamos pensar sobre isso. Comente aí nos comentários se você já teve experiências de marketing predatório, de discursos que são exageradamente ofensivos e que te deixaram marcas negativas. Tá bom? A gente volta a se falar na semana que vem, gente. Abraço.